Olá, eu sou a professora Luciana Araújo e estamos aqui para mais um vídeo da playlist do Tix. Hoje falando sobre o Simplix, um software que mostra na tela conjunto de figuras, objetos ou frases associados aos ícones das teclas do Tix. Ele funciona para comunicação alternativa e aumentativa ou para estimulação cognitiva. Pode-se criar e personalizar pranchas interativas configurando sua apresentação e adicionando sons e imagens. Nas salas de recursos multifuncionais, você pode utilizar o Simplix para fazer um trabalho de desenvolvimento das habilidades do estudante. E esse trabalho pode ser feito individualmente porque cada prancha pode ser personalizada, como nós vamos ver logo mais. Para baixar o Simplix, você vai precisar ir no site que está aparecendo na sua tela, simplix.geraistech.com.br. Nessa mesma página há um guia de instalação do Simplix que é bom que você leia antes de prosseguir, mas você também pode seguir o passo a passo nesse vídeo. Você pode clicar no botão Baixar Simplix Pro e se não funcionar, você pode clicar com o botão direito em cima dele e depois em Salvar Link Como. Você vai escolher o local onde vai salvar o instalador, mas como ele é um arquivo executável, pode ser que o seu Windows entenda que não deve baixá-lo. Se ele der uma mensagem como essa dizendo que não é possível fazer o download, você vai clicar nessa setinha e depois em manter. Mesmo assim, pode ser que o Windows dê uma mensagem de alerta e nesse caso você vai clicar em mais informações e depois em executar assim mesmo. O instalador vai criar um ícone na sua área de trabalho e então é só dar 2 cliques para abrir o programa. Só depois que você tiver conectado o teclado Tix ao computador pelo cabo USB é que você poderá abrir o Simplix. É muito importante que você siga essa dica para o Simplix funcionar direitinho. Quando você conectar o Tix, as luzes do painel vão piscar e a luz LED vermelha vai acender indicando a trava do botão esquerdo do mouse. Agora você só precisa colocar sobre ele a capa de acrílico branca para isolar os botões e ele já está pronto para usar. Essa vai ser a tela inicial. Na aba Comunicação Alternativa você vai poder criar pranchas voltadas para isso. Na aba Atividades Interativas você vai criar os jogos. E em opções estão as configurações do programa. Nós vamos abrir agora as atividades interativas ou jogos. O programa já vem com esse perfil de aluno teste, mas você pode criar um novo aluno nesse botão azul na parte superior direita. Para isso, você vai ter que digitar a sua ID e a chave que você recebe em um cartãozinho com o nome Simplix, que vem dentro da caixinha do Kit Tix. O programa vai validar a licença e em seguida dar a mensagem de que a licença está ativada e o programa está pronto para uso. Depois que você selecionar o aluno, o programa vai abrir as pranchas que já vêm criadas ou, como ele chama, os perfis. Então tem aí o perfil de animais, animais da fazenda, frutas, fundo do mar, galinha pintadinha e vogais. Esse já vem com o Simplix de fábrica, certo? Na aba Comunicação Alternativa, você vai fazer o mesmo procedimento, selecionar o aluno e vai ser direcionado para essa parte onde tem as pranchas de comunicação, certo? Vem 3 pranchas já prontas para uso de fábrica, que são Como Estou, Corpo e Respostas Comuns, com o uso do sim, não e talvez. Quando você abre um desses perfis, ele vai pedir para que você selecione o número de objetos no cenário. Isso é importante porque às vezes o estudante pode ter uma limitação motora ou intelectual mais forte. Então você vai precisar colocar um número de objetos menor para que ele possa escolher entre eles. Se você colocar muitos objetos, pode ficar confuso. Então é melhor começar escolhendo entre 2 ou 3 opções. Aí você vai poder selecionar desde 1 até 9 opções de objetos. Depois disso, você vai chegar até a prancha em si, e aí a lógica do jogo é muito simples. Existe uma pergunta na parte superior que você vai responder associando a figura que aparece a uma tecla do Tix. Você ou o estudante lê a pergunta, né, que está lá em cima. Nesse caso, ele está perguntando qual é o animal correto, e o estudante vai responder apertando a tecla do Tix que está ao lado do animal que ele quer. No caso dos perfis de comunicação alternativa, funcionam um pouquinho diferente. Nessas pranchas, ele vai apertar o botão do Tix para expressar com qual objeto ele se identifica naquele momento. Por exemplo, nessa prancha Como Estou, ele vai dizer se está feliz, se está com calor, se está triste. E você pode criar outras pranchas também para que ele expresse qual atividade ele quer fazer, qual brinquedo ele quer, o que ele quer comer,
Se ele está sentindo incômodo em algum lugar do corpo, e aí essa prancha que já vem com Simplix de partes do corpo pode servir a isso também, ao mesmo tempo que serve para que você tenha ideia da consciência corporal desse estudante. E a prancha que talvez seja a primeira que você deva explorar é a de respostas comuns. Normalmente, em comunicação alternativa e aumentativa, a gente sempre começa com o uso do sim, não e talvez, fazendo perguntas que ele possa responder com essas palavras, para que ele possa ser iniciado nesse processo de interlocução através das imagens. Agora nós vamos ver como criar pranchas, tanto para a comunicação alternativa e aumentativa, quanto para os jogos, as atividades de estimulação cognitiva também. É o mesmo processo para criar os dois tipos de prancha e é muito fácil de a gente fazer isso e conseguir um resultado personalizado para cada estudante, de acordo com as necessidades, as habilidades e as limitações de cada um. Para criar uma nova prancha ou perfil, você vai no botão Opções, depois em Criar Novo Perfil, e aí observe que você pode usar o próprio botão do Tix para selecionar essas opções. Então o programa vai perguntar se você quer criar um perfil de comunicação alternativa ou criar um perfil de atividade, mas a maneira que você cria os perfis é muito parecida, então essa explicação que eu vou dar serve para criar os dois tipos de perfis. Aqui eu estou criando uma prancha para discriminação auditiva, então aqui eu vou colocar a figura de um pato, certo? O que é que eu vou fazer? Vou escolher uma tecla, escolhi aqui a tecla roxa, quando eu clicar nela vai aparecer a opção de colocar imagem e colocar som. Eu vou clicar nesse ícone de uma máquina fotográfica para colocar a imagem. Seleciono a imagem que eu quero e aí é só clicar em abrir. Vai aparecer a imagem, agora eu quero escolher um som para essa imagem. No caso desta prancha, eu quero que a criança escute o som primeiro e depois ela selecione a imagem. Então eu vou colocar o som no enunciado, eu posso colocar através do microfone, e aí eu clico nesse ícone, ou através de um MP3 gravado, que é esse caso aqui. Eu vou selecionar o MP3 com o som do pato. E aí eu vou testar. No botão vermelho eu excluo o som, no botão verde eu testo. Eu vou fazer isso com todas as figuras da minha prancha, lembrando que eu não preciso colocar o som no enunciado, só se eu quiser, tá? Mas se eu não quiser, eu posso apenas digitar lá em cima qual é a pergunta e colocar apenas um som na figura, ou então não colocar som nenhum. Como eu quero que a criança tenha um reforço positivo para o acerto dela, então eu vou colocar um som de palmas no pato, porque se ela clicar na figura dele e acertar, né, selecionar a tecla roxa, então ela vai receber as palminhas. Eu faço o mesmo procedimento. Clico no botão do MP3, seleciono o som e adiciono. Depois eu posso testar para ver se é esse som mesmo, se está ok. Quando você terminar de fazer a prancha, você vai salvá-la no botão que fica na parte superior direita. Ao apertar no botão salvar, o programa vai perguntar qual nome você gostaria de atribuir a esse perfil, que é o nome da sua prancha. Você vai colocar o nome e vai clicar novamente em salvar. Eu vou testar agora a prancha para ver como ela ficou. E vocês vão ver uma coisa que eu não estou gostando para essa atividade. É que além da pergunta lá em cima, aparece também a imagem da figura que eu estou procurando. Mas nesse caso é uma dica que vai entregar a resposta, né? Então eu não quero que apareça essa imagem. Quero que apenas apareça a pergunta sem a dica da imagem. Como é que eu faço para mudar isso? Eu vou apertar no botão voltar até chegar novamente em opções. Vou clicar em recursos adicionais e depois em opções de atividade. Vai aparecer primeiro a opção A, utilizar o nome e a imagem dos objetos nas perguntas. E a opção B, utilizar apenas o nome dos objetos nas perguntas. É isso que eu quero. Então, eu deixo aí selecionado o B, não preciso salvar, não preciso apertar em lugar nenhum. É só voltar e ele já vai ficar automaticamente salvo. E aí, reparem que quando eu voltar para a prancha, já não vai mais aparecer a imagem lá em cima, como estava aparecendo. Vai aparecer só a pergunta. Que som é esse? Em recursos adicionais, você também pode mudar outras configurações.
Em efeito visual, você pode optar por enfatizar o objeto e em seguida retirá-lo do cenário, né? Ele dá uma aumentada e depois some da prancha. Enfatizar o objeto e mantê-lo no cenário, ou não exibir nenhum efeito visual. E em disposição de objetos, você pode escolher se os objetos aparecerão de forma aleatória no cenário ou se os objetos aparecerão nas posições em que foram criados no editor. Uma maneira bem interessante de utilizar essas configurações é para fazer, por exemplo, uma prancha contando uma história. Eu criei aqui uma prancha com a história do Patinho Feio e vou mostrar para vocês como eu configurei ela para funcionar em 2 modos diferentes. Você vai ver que se eu não configurar, as figuras vão aparecer assim, todas embaralhadas, né? Aleatoriamente. Mas como eu quero que elas apareçam na ordem certa da história, eu vou em disposição dos objetos e seleciono que os objetos aparecerão nas posições em que foram criados no editor. Mas aí você vai ver que o Simplix automaticamente coloca o nome do arquivo lá em cima onde está a pergunta, né? E eu não quero que tenha pergunta nessa minha prancha, porque eu vou simplesmente selecionando as teclas para contar a história. Então eu preciso alterar outra configuração. Eu vou selecionar opções de atividade e depois seleciono a letra D, não perguntar por objetos. Você vai ver que o texto lá de cima vai sumir e agora vão aparecer só as figuras na ordem correta da história. Eu posso incluir no som de cada figura a narração da minha voz ou da voz da criança contando a história. Eu faço isso clicando naquele botão do microfone que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Ou eu posso deixar sem som mesmo e na hora do atendimento solicitar que o estudante vá contando a história enquanto seleciona os botões do Tix e eu vou avaliando a noção de temporalidade, vocabulário e outras habilidades. Depois que o estudante estiver bem seguro da ordem da história, eu posso voltar nas configurações, disposição de objetos e selecionar que os objetos aparecerão de forma aleatória novamente. Então, ele vai ter que escolher a ordem certa dos cartões da história que aparece na prancha de maneira aleatória, misturada. Perceba que cada configuração me permite explorar a prancha com uma atividade diferente. Veja que na configuração de disposição de objetos, eu uso a letra B, com os objetos na posição em que foram criados, para contar a história na ordem correta. E na letra A, com a ordem aleatória, eu faço uma outra atividade com a mesma história, só que aí o estudante vai precisar escolher essa ordem certa nos cartões que estão distribuídos de forma aleatória. Para concluir o nosso vídeo, eu vou mostrar uma diferença que existe na criação das pranchas de comunicação em relação às outras pranchas que nós vimos. Nelas, além dos sons e da imagem que você pode adicionar, você também pode escrever uma legenda que vai aparecer na parte superior da tela quando o estudante selecionar o botão do Tix correspondente àquela imagem. Então, nesse exemplo, eu criei uma prancha de rotina para o lanche, né? Para um estudante autista, por exemplo, que precise saber qual o passo a passo que ele deve fazer durante esse momento, né? Eu vou escrever o nome de cada cartão e vou usar o recurso do botão do microfone para ler a legenda e enfatizar o comando daquele cartão. Ao final, eu acrescento uma figura de parabéns para que ele receba esse incentivo e entenda que concluiu a tarefa. Jogar o lixo fora. Lavar as mãos. Parabéns, você conseguiu! Se você fez algum erro na prancha e quer editá-la depois, existe essa possibilidade também. Então, nesse caso aqui, vocês vão ver que todas as figuras da prancha estão iguais. Como é que eu faço para editar? Eu volto até a tela de opções e depois escolho editar perfil. Ele vai perguntar se é editar perfil de comunicação ou atividades. Neste caso, é uma prancha de comunicação. Então, é só selecionar a prancha e em seguida fazer as correções necessárias. No final, você salva, ele vai dizer que já existe uma prancha com o mesmo nome, mas você confirma e pronto, a sua edição foi salva. Você percebeu que eu criei uma prancha com uma história social. No perfil de comunicação também é possível criar histórias, só que elas sempre vão aparecer na ordem em que você criar. Não tem a opção de você colocar os cartões de forma aleatória, como no perfil de atividades, certo? A diferença é essa. Eu aqui criei uma história social de um momento de briga e qual a maneira mais apropriada para reagir a este momento.
Usando a criatividade, você pode criar inúmeras pranchas. Eu coloquei aqui mais um exemplo de prancha de numeral e quantidade, com as faces do dado. Uma prancha de sequência temporal com o ciclo da macieira. E as outras que você já viu aqui. Eu vou deixar de presente para você que está assistindo esse vídeo todas as figuras e sons que eu utilizei para fazer as pranchas que eu demonstrei para você aqui, tá bom? O link onde você pode baixar esse material está na descrição do vídeo. Hoje nós terminamos por aqui, mas no próximo vídeo, que será o último vídeo dessa série, nós vamos ver outras possibilidades de jogos educativos que podem ser acessados no computador, no tablet ou no celular, utilizando o Tix e os seus acionadores. Até lá, então!